Fala pessoal, aqui é Ronaldo Júnior e este é o canal Tergiverso. Hoje eu vou trazer mais contos do Sherlock Holmes escritos por Arthur Conan Doyle, contos imperdíveis que vão fazer você amar ainda mais o detetive mais conhecido do mundo. Como eu já falei com vocês no vídeo anterior, todos os contos que eu vou mencionar aqui, além da obra completa do Conan Doyle, voltada ali naturalmente para o Sherlock Holmes, pode ser encontrado nesse box lançado pela editora HarperCollins aqui no Brasil. É um box com a obra completa do Sherlock Holmes, que traz inclusive, como eu disse, os romances ali já publicados, os 4 romances e todos os livros de contos publicados pelo Conan Doyle. Então, se você quer ter todas as histórias do detetive em edições belíssimas, edições capa dura, envernizadas, bonitas mesmo, edições, e mais do que isso, edições agradáveis de ler, porque não basta a edição ser bonita, ser em capa dura, a edição tem uma boa mancha gráfica, que é o espaço ali escrito da página, tem boas margens, tem bom espaçamento, boa fonte, enfim, você não vê o tempo passar lendo as histórias do Sherlock Holmes, definitivamente. E essa edição tem link aqui na descrição, aqui embaixo, se você quiser comprar, e você vai estar ajudando o canal a se comprar por lá. E como eu terminei dizendo no último vídeo, é interessante também vocês conhecerem as histórias que influenciaram o Conan Doyle a escrever o Sherlock Holmes, a criar o detetive, que são histórias de ninguém mais, ninguém menos que Edgar Allan Poe, sim, o mestre do terror, um dos principais autores do mundo, mas ali voltado para a literatura estadunidense, e vocês vão encontrar contos primordiais da obra do Poe, que eu comento aqui nesse vídeo, então não perde também se você gosta de livros policiais, se você gosta de Auguste Dupin, que foi um detetive ali, criado pelo Poe antes mesmo de o Sherlock surgir, há quem diga que influenciou o Conan Doyle a criar o Sherlock Holmes. Naturalmente, se você gosta disso, não pode perder esse vídeo, que tem várias dicas imperdíveis. O próximo conto que eu vou trazer para vocês aqui do Sherlock Holmes, ele pode ser encontrado no livro Memórias de Sherlock Holmes, que está aqui no 2º volume do box da HarperCollins e que foi publicado em 1894. Este conto é O Intérprete Grego. Nesse conto, Sherlock Watson entra em mais uma enrascada, em mais um problema sério, inclusive, que o Sherlock quer ir até o final. Esse é um daqueles contos que você vai ficar naturalmente querendo logo saber o desfecho, querendo saber de onde é que saiu tanta coisa. Nada mais, nada menos do que o intérprete grego, tal qual o título do conto, é conduzido até uma casa de maneira muito esquisita, para dizer o mínimo. Ele não pode ver para onde está indo, ele não pode ver qual casa é, com quem ele está falando, ele não pode ver praticamente nada. Chegando lá, ele acredita que está sendo cometido um crime naquela casa, naquela residência, e que naturalmente vai cair no colo do Sherlock Holmes. Inclusive, nesse conto, o Mycroft Holmes, tão conhecido nosso ali da série da BBC, Mycroft, o irmão do Sherlock, ele vai surgir nesse conto mostrando de fato um tanto da sua genialidade, de como ele passeia pela alta sociedade londrina, de como ele está ali envolvido naquela sociedade e de que forma também ele está envolvido com esse intérprete grego. Leia! O próximo conto é O Escândalo na Boêmia e está aqui em As Aventuras de Sherlock Holmes. Talvez seja o livro que vai ser mais mencionado aqui, porque ele, além de ter sido publicado em 1892, ele é um livro muito completo, muito repleto de contos do Sherlock e que principalmente popularizaram o detetive em sua época. Então, naturalmente não pode ser diferente. Eu vou mencionar muitos contos dele aqui que me marcaram, de maneira muito específica. Escândalo na Boêmia foi o primeiro conto a ser conhecido de Sherlock Holmes e que traz logo de cara uma questão extremamente comprometedora, que é o fato de o Sherlock ser ludibriado. O Sherlock, ele vai até conseguir chegar ao desfecho, mas não da maneira como ele gostaria. Ele vai conhecer uma pessoa chamada Irene Adler. Irene Adler, que vocês já devem conhecer naturalmente da série, com todas as remontagens que a BBC fez na série, ela possui uma foto comprometedora de um rei, de um homem que é rei da Boêmia. Esse homem
vai até Sherlock Holmes com todas as suas pompas, com todo o seu luxo, para pedir a ele que recupere esta foto, e o Sherlock vai lançar mão de todos os seus aparatos, dos mendigos, o Watson praticamente atuando, o Watson está no palco, é nítido isso, vocês vão perceber. E, é claro, Sherlock vai conseguir descobrir tudo de uma maneira extremamente genial, mas ao mesmo tempo ele não vai conseguir, de fato, o que se gostaria, pelo menos não da forma como gostaria. Então, leia esse conto, isso vai pelo menos mostrar o quão humano é esse super-herói pintado que é o Sherlock Holmes, porque ele soluciona os casos de forma tão misteriosa que muitas vezes ele é criticado, né? As histórias são criticáveis porque é tudo muito acima do potencial médio humano, né? Não é apenas observação, é quase que uma suposição sempre correta que o Sherlock faz. Então isso muitas vezes é criticável, sim, porque o Sherlock sempre se dá bem de alguma forma, né? Ele sempre consegue sair como superior a todos, conhecedor de toda a verdade e de todas as questões, nada passa aos olhos de Sherlock Holmes. E isso acaba desumanizando o personagem, porque ele não tem quase imperfeições. As imperfeições ali são questões psicológicas que ele guarda muito para ele, que ele acaba diluindo essas questões ali com drogas, com violino, né, com suas práticas noturnas, mas quase nunca nós vemos Sherlock sendo contrariado, errando de fato. Isso acaba distanciando o personagem do público nesse sentido. Mas ele, de fato, sem dúvida alguma, é um super-herói ali inglês. Eu vou falar mais sobre isso ainda, do imaginário acerca de Sherlock Holmes, mas eu percebo sempre, é muito nítido isso para mim, de que forma o Sherlock acaba se distanciando da humanidade no sentido da sua perfeição, plena e absoluta perfeição. E mais do que isso, certeza de perfeição. Ele vai sempre garantindo que vai alcançar aquele resultado e pronto. Ele não tem medo, ele não tem receio de que tal coisa dê errado. Não, ele vai e vai certo. Pronto. Então é pertinente termos essa leitura crítica do personagem, mas não por isso deixar de apreciar as histórias. Então Escândalo na Boêmia de alguma maneira mostra que o personagem, por mais super-herói que ele possa ser, ele tem um pezinho na terra, ele é humano. Mas antes de continuar, eu quero saber se você já é inscrito aqui no canal, porque toda segunda, quarta e sábado tem vídeo novo aqui, às vezes com listas, como é este vídeo, às vezes com resenhas de livros, às vezes com dicas de escrita, debates literários, dicas de aparelhos para fazer leitura, tem de tudo aqui sobre literatura e livros. Eu não saio desse tema porque é o meu assunto, é a minha praia e naturalmente eu espero que seja a sua também. Se você gosta de conhecer mais histórias, de receber dicas de livros, de contos, dê um joinha nesse vídeo e se inscreve aqui no canal para não perder nada. E vamos para a lista. O próximo conto que eu quero indicar para vocês está aqui no volume 4, está especificamente no livro Os Últimos Casos de Sherlock Holmes, publicado em 1917, que é especificamente o conto O Caso do Pé do Diabo. Nessa história, Sherlock vai dar de cara com o sobrenatural. E assim como no romance O Cão dos Baskerville, ele vai deparar com isso e ter que usar a sua razão para colocá-lo na Terra novamente, sabendo que não há aquele sobrenatural que está diante dele. Pensando um pouco ali no Fantasma de Canterville, do Oscar Wilde, ele vai usar um pouco da sua frieza britânica para colocá-lo no chão e pensar aquele caso racionalmente, interpretá-lo como ele exige. Ele vai dar de cara com a morte sobrenatural esquisitíssima de uma moça e com o enlouquecimento dos seus irmãos. Exatamente. Ficou curioso, né? Então, leia o conto, que tem muita coisa te aguardando nele. E o Sherlock, naturalmente, tem sempre uma coisa que a gente não conhece, tem sempre algo do universo do Conan Doyle para a gente conhecer. Então, vale a pena você fazer essa leitura. O próximo conto é O Problema Final, publicado aqui em Memórias de Sherlock Holmes, especificamente o volume 2 desta coletânea, deste box que eu trouxe aqui para vocês. Simplesmente, de antemão, antes mesmo de vocês saberem o que se passa no conto, é interessante dizer para vocês que neste conto deveria ter acabado a carreira de Sherlock Holmes como detetive. Exato. Arthur Conan Doyle gerou protesto, gerou comoção em sua época. Arthur Conan Doyle
queria acabar com o seu detetive, queria que fosse o último conto. Acabou ali, pronto, acabou a carreira, encerrou, pode pendurar o violino que acabou, o Watson vai virar médico de vez, acabou aqui. Mas não, naturalmente, depois do lançamento, da publicação deste conto, o público foi comovido contra o Arthur Conan Doyle e escreveu diversas cartas, não apenas para ele, mas para a redação da revista, do jornal em que ele publicava as histórias. Enfim, Conan Doyle teve que retornar. Obviamente, o Sherlock não morreu, vocês sabem disso. Ele teve que retornar com suas histórias para continuar com a carreira do detetive, mesmo ali fazendo casos posteriores, casos não listados. Ele teve que se utilizar de sua criatividade para trazer mais de Sherlock Holmes para todos nós, não apenas para seu público na época, porque especificamente teve protesto, ele ia ser cancelado por conta de parar com Sherlock Holmes. Veja só, se você já assistiu a série que está na Netflix, inclusive, chamada Sherlock, da BBC, que eu já mencionei na primeira parte desse vídeo e menciono agora também, você conhece muito bem o professor James Moriarty, o principal adversário do Sherlock Holmes, ele é o principal inimigo, o vilão das narrativas do Sherlock Holmes, mas que na série, de alguma forma, ele ganha culpa por vários casos, né? Eles conseguem misturar vários crimes, vários casos, para dizer que foi culpa do Moriarty. Moriarty, ele repercute até depois de desaparecer, né? Enfim. Mas é interessante sim vocês lerem esse conto que traz talvez um dos maiores e melhores embates do Sherlock com o Moriarty. E eu acho que esse conto, eu não vou contar mais para vocês porque é o problema final e traz, basta dizer que é o problema final e que traz um embate, talvez o mais primoroso, entre Sherlock Holmes e James Moriarty. Preciso dizer mais alguma coisa? Eu acho que tá bom para vocês, não é? Eu acho que essas informações bastam para dizer que o conto é imperdível, é fundamental que você conheça, não apenas por todo o rebuliço causado, mas principalmente pela emoção trazida na história em si. O último conto que eu quero trazer para vocês, ele é um conto muito afetivo para mim, porque foi talvez uma das primeiras histórias que eu li que me fez amar o Sherlock Holmes e querer ler cada vez mais sobre o Sherlock Holmes, que foi A Banda Pintada. Conto presente aqui em As Aventuras de Sherlock Holmes, lançado lá em 1892. A Banda Pintada conta a história de uma moça que mora com sua irmã e com seu pai. Ela mora num local muito específico, numa fazenda no interior, e a casa é muito grande. São quartos enfileirados ali no mesmo corredor, né? São quartos um do lado do outro, e ela mora no quarto da ponta, né? Ela dorme no quarto da ponta, a irmã dorme no quarto do meio e o pai dorme no quarto da outra ponta, né? Especificamente oposto ali ao dela. E especificamente a irmã dela, que se eu não me engano está prestes a se casar, ela passa por uma situação terrível, tenebrosa, uma situação ali de gritar, de descrever coisas vistas dentro do quarto, sendo que o quarto não tem passagem alguma. O quarto é totalmente trancado e não tem nada que possa ser feito por aquilo. E o Sherlock Holmes, naturalmente, para saber o que está acontecendo ali naquele espaço, ele vai se trancar naquele quarto com o Watson e coisas vão acontecer. Leia esse conto, eu acho que esse conto me marcou especificamente. Foi um dos primeiros contos que eu li, como eu disse, há mais de 10 anos. Eu acho que vai marcar também vocês. É muito interessante, é muito pertinente que vocês conheçam mais Sherlock Holmes e que, claro, esses contos aqui foram quase nada perto do mundo criado pelo Conan Doyle. Então eu quero que vocês falem aqui na descrição quais contos vocês amam, quais contos vocês querem indicar para as pessoas. Então comente, fale, reclame, diga, não, esse conto está faltando. Fale para que outras pessoas leiam. E se eu não li, olha só que terrível, eu mesmo terei que ler. Então eu quero trocar essa indicação com você. Comente aqui embaixo. Lembrando que se você quer ter os livros desta coleção, deste box, é só clicar no link aqui na descrição. E é claro, se você perdeu a primeira parte desse vídeo, é só você clicar que ela está aqui na tela aparecendo para você. Não deixe de se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Tchau!